A palavra de Deus, então, irmãos, para o texto que usaremos na transmissão da mensagem, Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2, do verso 13 ao verso 15. Colossenses 2, 13 a 15. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida, juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Senhor Deus, sabemos que a Tua palavra se confirma dia após dia, na vida de cada um dos Teus servos, nas coisas, ó Deus, que tem acontecido no mundo, e também, ó Deus, na trajetória do Teu povo. Queremos nessa manhã, mais uma vez, Te louvar, Te bendizer, reconhecer a Tua grandeza, mas queremos também, ó Deus, diante disso, sermos impactados, transformados pela Tua palavra. Sabemos, ó Deus, o quão falhos somos, o quão carentes nós estamos, ó Deus, de ouvir a Tua voz. Por isso fala aos nossos corações, suprindo nossas necessidades, iluminando as nossas mentes e fazendo, ó Deus, com que tenhamos a plena consciência dos Teus propósitos. E ao mesmo tempo, ó Deus, em que esta consciência vai sendo aperfeiçoada, que as nossas obras manifestem também, ó Deus, a compreensão do Teu Evangelho. Que o Senhor Jesus, aquele que venceu, aquele que vive e reina para sempre, esteja entre nós, realizando a Sua vontade. Que nós, ó Deus, estejamos atentos, que nós, ó Deus, estejamos dispostos a ouvir, a praticar, a fazer, ó Deus, aquilo que Te agrada. Pedimos estas coisas, confiados tão somente no Senhor, na força do Teu poder. E oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse é o primeiro domingo do mês de dezembro. Nós vamos nos aproximando da data comemorativa do Natal. E as nossas mentes, de alguma maneira, também começam a pensar um pouco mais detidamente na missão que o Senhor Jesus Cristo veio realizar nesse mundo. Ao mesmo tempo, nós também estamos em um domingo em que celebraremos a ceia do Senhor. E pensamos não apenas então no nascimento do Senhor Jesus Cristo, mas pensamos também na sua morte, na sua trajetória, no que Ele ensinou, no que é, sem dúvida nenhuma, preponderante para o sustento e para o trabalho da sua igreja. Meus amados irmãos, nós poderíamos aqui, portanto, destacar os inúmeros feitos de Jesus Cristo ou os seus atributos, mas uma coisa precisa ficar muito clara para nós. Independente da faceta que nós apontemos do ministério que o Senhor Jesus Cristo cumpriu, de uma coisa nós não podemos nos esquecer. E a Bíblia Sagrada enfatiza isso muito claramente. O Senhor Jesus Cristo é vitorioso. Nós poderíamos falar então da sua grandeza de diversas formas, poderíamos pensar até mesmo no seu estado de humilhação. Mas ainda que nós pensemos no seu estado de humilhação, ainda que nós consideremos que Jesus assumiu a forma de servo e que Isaías o chama de servo sofredor, ainda que nós pensemos em todo o desprezo que ele sofreu, ainda que pensemos na traição de um dos seus discípulos mais próximos, ainda que nós pensemos nas injúrias, nas zombarias que ele enfrentou, no escárnio e nas ofensas que foram dirigidas a ele, ainda que nós pensemos na tortura, na cruz, nós não podemos nos esquecer de que a Bíblia Sagrada afirma e reafirma muitas vezes que Jesus Cristo venceu, que Jesus Cristo é vitorioso. E exatamente pelo fato de que Jesus Cristo é vitorioso, a sua igreja também é, nós também somos.
Pelo fato de Cristo ser vitorioso, nós ganhamos ânimo, meus irmãos, para enfrentarmos as tribulações. Seremos vitoriosos sobre todos os obstáculos que porventura surgirem. Porque o nosso Senhor, o nosso Mestre, a quem nós seguimos e a quem nós estamos vinculados, venceu. Porque Jesus Cristo é vitorioso, é possível vencer aquela decepção profunda que alguém nos causou. Porque Jesus Cristo é vitorioso, é possível vencer aquele casamento que aparentemente está destruído. Porque Jesus Cristo venceu, nós temos esperança de que um dia venceremos a dor, a tristeza, a enfermidade e a morte. Porque Cristo venceu, meus irmãos, nós já somos mais do que vencedores. Por maiores que sejam as dificuldades que nós venhamos a enfrentar nesse mundo. Então, a palavra que nos diz que Cristo triunfou, que Cristo venceu sobre os seus inimigos, que Cristo vencerá sobre cada um deles, é a palavra que nos traz também consolo, é a palavra que nos aviva, é a palavra que nos dá direcionamento para entendermos que nós não estamos aqui por acaso. Que nós não somos fracassados, nem derrotados, porque o nosso Senhor não foi. Jesus não foi alguém derrotado. Pelo contrário, Jesus é descrito nas Escrituras como vitorioso, aquele que é vencedor por excelência e pelos séculos dos séculos. Porque Jesus Cristo é vitorioso, o Evangelho é indestrutível. A mensagem que é pregada, a mensagem da cruz, reverbera pelos séculos. Porque Jesus Cristo é vitorioso, meus irmãos, a igreja é imparável, indestrutível. A sua palavra prevalece porque a sua palavra é a verdade, que triunfa sobre todas as mentiras desse mundo. Tudo isso acontece porque Cristo venceu, porque a sua vitória foi confirmada. De diversas maneiras, e nós vamos aqui colocar cada uma delas. Mas observem, lá no capítulo 1 do livro de Apocalipse, João tem uma visão extraordinária, e nós nos lembramos desse texto. Ele vê o Jesus glorificado. Ele vê um homem com vestes talares, que tinha os olhos como chamas de fogo, os pés como bronze, a voz como o som de muitas águas. O seu rosto, ele diz, brilhava como o sol na sua força. João, vendo aquilo de tão extasiado, caiu aos seus pés e ficou como morto. A visão que João teve, meus irmãos, foi a visão do Senhor Jesus Cristo. Vencedor. A visão que ele teve foi o do Senhor Jesus Cristo ressurreto. Nós, ao mesmo tempo em que pensamos no Natal, pensamos na Páscoa, não é verdade? Jesus nasceu, Jesus morreu, Jesus ressurgiu. Então este Jesus a quem João vê, a quem ele contempla ali, dirige-lhe as palavras, não temas. Eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Eu estive morto, mas eis que estou vivo, pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Aquilo é uma declaração de Jesus Cristo de que todo o poder está nas minhas mãos. Ter as chaves é ter o poder nas suas mãos. É ter o controle, o domínio sobre o mundo inteiro. Sobre as forças visíveis e invisíveis. Sobre aquilo que é material e espiritual. Sobre os seres caídos e sobre aqueles que o servem. De fato, meus irmãos, essa maravilhosa visão de João era a visão do Cristo majestoso que triunfou sobre os seus inimigos, conforme o texto de Colossenses que nós acabamos de ler. Jesus triunfou sobre o diabo, Jesus triunfou sobre os principados e potestades, Jesus triunfou sobre a própria morte, Jesus, na verdade, zombou deles e os expôs publicamente ao desprezo. Paulo, então, está dizendo que Jesus não foi derrotado por nenhum desses inimigos, na verdade, ele os derrotou. A morte também não triunfou sobre Jesus, ele derrotou a morte. Então, esta é a descrição que nós temos, irmãos, é a informação teológica de grande valor que se sobressai aqui no nosso texto. Porque Cristo venceu, nós que estávamos mortos, agora estamos vivos. É isso que Paulo está dizendo. Porque Cristo venceu, nós que estávamos perdidos, agora fomos perdoados.
O escrito de dívida que era contra nós foi rasgado na cruz. O juízo de Deus que estava sobre nós foi desviado por causa do que Jesus fez. Ele se coloca como o nosso escudo protetor, como aquele que nos justifica. E é muito importante dizer, meus irmãos, que nós não estamos pregando aqui triunfalismo. Pelo menos não estamos nos apoiando em um tipo de mensagem de otimismo vazio. Nós estamos apenas dizendo que a consequência daquilo que Jesus fez, da sua morte, da sua ressurreição e da sua vitória, faz com que nós possamos viver nesse mundo confiantes, sabendo que a vida eterna já nos foi concedida, que nada poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meus irmãos, esse tema que envolve a vitória de Jesus e, consequentemente, a nossa, não se faz presente apenas no evento da sua ressurreição. Eu estou dizendo isso porque a ressurreição de Cristo, ela representa um clímax, sim. Um momento único e singular na história. Um evento escatológico. Mas há partes importantes da Escritura, há blocos dentro da Bíblia, centralizando esse assunto da vitória de Jesus Cristo, informando esta vitória do Senhor Jesus, de modo que eu gostaria de observar de um modo mais profundo, sistemático, mais organizado, estas ideias nas Escrituras. Como que nós podemos identificar a vitória de Cristo sendo ensinada, sendo afirmada veementemente na palavra de Deus? Sim, irmãos, quando você tomar a Bíblia nas suas mãos, quando você se dispuser a lê-la com atenção, você vai perceber que é verdade. A Bíblia fala de alguns sobressaltos, por exemplo, que os crentes enfrentam. A Bíblia fala sobre alguns transtornos que o povo de Deus enfrentou no Antigo e no Novo Testamento, a igreja, o povo de Israel. Ela fala de alguns episódios tristes e lamentáveis que os pecados dos homens causam nesse mundo. A Escritura fala disso. Mas nas páginas da Escritura a glória de Jesus brilha. E a vitória de Jesus Cristo está sendo anunciada de forma constante. É isso que eu quero mostrar para os irmãos. Que é com esta leitura que nós devemos também interpretar os textos da Bíblia. Entendendo que a Bíblia traz uma mensagem que se fundamenta e se centraliza em Jesus Cristo. Então não há como, irmãos, termos uma perspectiva negativa, pessimista, de quem nós somos, de onde estamos indo, do que Deus está operando. Porque tudo corrobora para atestar o desígnio, o propósito soberano, bom e eterno que Deus estabeleceu em nosso favor, para a sua glória. Então eu vou colocar aqui alguns pontos que me parecem ser bastante interessantes para nós pensarmos dentro deste conceito, desta perspectiva da vitória do Senhor Jesus Cristo. Primeiro ponto que nós devemos considerar é que a vitória de Jesus foi predita no Éden, no Antigo Testamento. Na verdade, a primeira predição do triunfo de Jesus foi feita pelo próprio Deus. O próprio Deus é quem diz, é quem fala, é quem promete algo diferente depois que o pecado entrou no mundo e amaldiçoou a terra. Diante dos nossos primeiros pais, por causa do primeiro pecado cometido no mundo, lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 15. É aquele versículo que nós não esquecemos, é aquele versículo que nós temos que saber de cor. Porque nós temos ali, meus irmãos, a primeira palavra profética no sentido de que Jesus Cristo vencerá. O homem fracassou, mas naquilo que o homem fracassou, Jesus Cristo vencerá. Aliás, não é também sem razão que nós podemos comparar o episódio da tentação de Adão e Eva no Éden com o episódio da tentação do Senhor Jesus no deserto. E nós vamos perceber, meus irmãos, que são cenários muito diferentes, são circunstâncias muito diferentes. Nós temos no Éden os nossos pais desfrutando do paraíso,
tendo simplesmente que manter a ordem criada, confiar em Deus e obedecer a sua palavra. Mas temos Jesus no deserto, em situações adversas, 40 dias sem comer, e o vemos ser resistente às tentações que Satanás lança. Com toda a conjuntura favorável, os nossos pais pecaram. Com toda a conjuntura desfavorável, Jesus Cristo venceu. Então ali, em Gênesis 3,15, logo após o pecado, Deus aparece, fala com o homem e traz uma palavra de esperança. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O descendente da mulher é Cristo. O descendente da mulher é Jesus. Ele esmagou a cabeça da serpente. Então vejam, meus irmãos, que esta vitória de Jesus é descrita com antecipação e com termos bastante marcantes. Ele esmaga. É a ideia de alguém que vence de forma inequívoca. A serpente será destruída em seu intento. Dessa profecia em diante, muitas outras viriam ratificando o domínio de Cristo sobre o poder das trevas. Meus irmãos, nós já mencionamos aqui que durante toda a história da redenção, durante todo o Antigo Testamento, nós temos uma batalha, não é? A santa semente de Deus que vai sendo preservada nesse mundo enfrenta de forma muito constante as dificuldades que são causadas pela semente da serpente. Mas quem prevalece no final? Deus, o seu propósito e o seu povo. Satanás tentou de vários modos impedir, atrapalhar o cumprimento dos planos de Deus. Falhou, fracassou em tudo que tentou. Tentou evitar o nascimento de Jesus, fracassou. Tentou evitar a cruz de Jesus, fracassou. Imaginou, talvez por algum momento, que não fosse possível, ou Jesus não fosse capaz de realizar tudo o que realizou, até mesmo de ressurgir, mas ele ressurgiu dos mortos. Através de uma mulher, o pecado entrou no mundo, através de uma mulher, o Salvador do mundo seria enviado. Vindo, porém, à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar aqueles que estavam debaixo da lei. Era a lei que acusava o pecado, que condenava o homem ao inferno. O pecado que o homem cometeu, a rebelião do homem contra Deus, era apontada pela lei santa do Senhor, que nós éramos incapazes de cumprir. Mas o apóstolo Paulo escreve a carta aos Colossenses, e ele diz, meus irmãos, que este escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, que nos era prejudicial, foi removido pela obra de Jesus. A vitória de Cristo foi então predita desde o Éden. Segunda questão importante aqui sobre esta vitória do Senhor Jesus é que ela foi inaugurada em seu ministério terreno. Quando Jesus veio a esse mundo, de novo, estamos falando agora do Natal, quando Jesus chegou, quando ele encarnou-se, quando ele assumiu a natureza humana, inaugura-se um novo momento na história da humanidade. Algo novo, diferente, especial, sem igual acontece quando Jesus vem ao mundo. O ministério terreno de Jesus, irmãos, foi um duro golpe ao diabo, aos seus demônios, às suas pretensões, às forças das trevas e do mal. Satanás, o inimigo de Cristo, e que a Bíblia também diz que é o inimigo das nossas almas, fica apavorado quando o Filho de Deus se encarna e dá início ao seu ministério terreno, que culminaria na nossa redenção. Por isso mesmo, como nós acabamos de dizer, o maligno tentou várias artimanhas para deter a Cristo, todas fracassadas.
tentou eliminá-lo através de Herodes, naquele fatídico episódio em que o monarca ordenou a morte das criancinhas com menos de 2 anos. Não conseguiu. Depois, pessoalmente, Satanás estava ali tentando o Senhor Jesus no deserto, procurando desviá-lo do caminho da cruz. Certamente, ele também influenciou as multidões que ouviam a Jesus, de modo que as multidões confusas, uma hora, procuravam proclamar que Jesus era rei e deveria estabelecer um tipo de reinado político sobre eles. Outra hora, rejeitava Jesus e dizia: crucificam, crucificam. São tentativas, todas tentativas e artimanhas, para que Jesus Cristo fracassasse. Tudo isso te darei, os reinos desse mundo, disse Satanás, e prostrado me adorares. Mas Jesus responde que somente o Senhor Deus era digno de receber adoração. Na verdade, tudo nesse mundo pertence a Deus. O diabo apenas é um usurpador das coisas que Deus fez e das coisas boas que Deus faz. Um deturpador das coisas boas que Deus criou. Mas vocês lembram quando as multidões queriam elevar Jesus a uma condição de rei? Ele multiplica pães e peixes diante da multidão e a multidão diz: é este homem que nós queremos reinando sobre nós. Porque ele é poderoso. Porque ele é capaz de nos alimentar. São as pessoas pensando de acordo com seus interesses. São as pessoas olhando apenas para os seus próprios estômagos. São as pessoas sendo egocêntricas como sempre. São as pessoas deixando de perceber o caráter espiritual daquilo que Cristo fazia. Mas Jesus não aceitou, como também o Senhor Jesus não aceitou a sugestão de Pedro. Quando Satanás estava, aliás, muito próximo, e o apóstolo disse que a crucificação jamais deveria ocorrer ao seu mestre. Tão perto estava Satanás e a sua influência de um dos apóstolos mais próximos de Jesus, diga-se de passagem, que Jesus disse: arreda, arreda, Satanás, para trás, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Satanás muda de tática. Satanás entra no coração de Judas Iscariotes. E a traição vem. Mas Jesus permanece firme, passos largos, a vitória. Muitos poderiam interpretar que Jesus estava indo passos largos à própria ruína. Mas nada disso significou a ruína, significou a sua vitória. E à medida que nós acompanhamos o ministério de Cristo, irmãos, nós vamos constatando o avanço do seu reino. Nós lemos aqui um dos textos em que os 70 discípulos voltam alegres. Eles estão radiantes. Eles estão regozijando, porque eles foram enviados por Jesus e eles viram coisas grandiosas acontecendo. E eles então trouxeram o relato de que até os demônios lhes eram submetidos. Jesus diz: alegrai-vos, não é porque os demônios se vos submetem, é porque os vossos nomes estão arrolados nos céus. Então nós temos vislumbres do que é a glória da qual nós também participamos, em que os poderes das trevas se prostram, perdem, se abalam, e Cristo permanece firme, como o seu povo permanece também triunfando. Não se deixe enganar pelas circunstâncias ruins. O povo de Deus segue triunfando. Não se deixe enganar pelas pessoas com maldade no coração. O povo de Deus segue triunfando. Não se deixem enganar pelos maus governantes. O povo de Deus segue triunfando. Não se deixem enganar pelas perseguições, pelas notícias ruins, porque o povo de Deus segue triunfando. Enquanto Jesus aqui estava, vários desses episódios, um tanto quanto ruins,
ou assim considerados, vários destes episódios que consternavam as pessoas que seguiam a Cristo não deixaram de acontecer. Mas estes vislumbres de vitória, estas indicações muito claras do que nos aguarda, do que aguarda o nosso futuro, nunca deixaram de ser demonstradas. Certa vez o Filho do Homem também disse: eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Certa vez, ele também, contando uma parábola, disse: quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. O valente, aqui, é o diabo. O mais valente do que ele é Jesus. É quem o domina, é quem o amarra, é quem lhe tira o poder, é quem restringe as suas ações. E sabe como é que as ações do mal ficam restritas, se encolhem, se apequenam à medida em que o reino de Deus avança no mundo? Através da igreja, da pregação do evangelho, do testemunho da fé que cada um de vocês que participam, que são participantes dessa história, a cada vez que um de nós agimos nesse mundo. Porque a cada pessoa que é transformada, que é convertida, que é alcançada por Deus, nós temos ali um triunfo, uma evidência significativa, um pouco menor, mas que no conjunto de tudo o que acontece, é uma demonstração clara de que o poder de Deus triunfa, de que o mal recua sobre a vida daqueles que se chegam a Deus. A vitória de Jesus foi inaugurada no seu ministério terreno, não é por acaso que ele exorcizava os demônios, que eles ficavam apavorados quando ouviam a sua voz, que as enfermidades, por mais graves ou que parecessem incuráveis, também eram saradas. As feridas da alma das pessoas eram curadas. Deus continua fazendo estas coisas, porque o poder de Deus é maior do que as nossas mazelas, do que os nossos pecados, do que as nossas fragilidades. E é por isso que nós podemos dizer, em terceiro lugar, irmãos, que a vitória de Cristo foi sacramentada na cruz. De novo, voltamos os nossos olhos para a epístola aos Colossenses e vemos que Paulo nos diz que Jesus encravou o escrito de dívida que nós tínhamos na cruz. Que Jesus publicamente expôs os seus inimigos ao desprezo. Como que ele fez isso? Um desses momentos na própria cruz. Mas depois ele fez isso também com o túmulo vazio. A vitória de Cristo é sacramentada na cruz do Calvário. E talvez seja nesse ponto em que o nosso texto inicial aqui, então, melhor, se enquadra. Porque na cruz do nosso Senhor, os poderes das trevas foram desbaratados. O autor de Hebreus diz algo extraordinário no capítulo 2, nos versículos 14 e 15 da sua epístola. Ele diz: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então, Jesus destrói a morte, destrói aquele que tem o poder sobre a morte, destrói aqueles que destrói a escravidão espiritual que oprime as pessoas. A imagem do texto de Colossenses é a imagem daquele guerreiro que desnuda os seus inimigos das suas armas, da sua dignidade, do seu poder, que os humilha, que os esmaga. É a cabeça da serpente sendo esmagada. Jesus, de fato, vence, meus irmãos, e ele vence por meio da sua obediência. Filipenses diz isso. Ele foi obediente até a morte de cruz. E é assim que ele vence.
Nós podemos observar o exemplo de Cristo e fazer aquilo que Paulo também diz para nós fazermos em Romanos: vence o mal com o bem. É interessante porque às vezes a compreensão mundana que muitos têm é de que o bem é algo frágil diante do mal inescrupuloso. Mas, na verdade, meus irmãos, a história que é narrada na Escritura é a história de um bem que vence o mal. É a história da luz que vence as trevas. É a história do Filho de Deus que vence Satanás e seus planos. A história que nos é contada nas Escrituras é a história da igreja que vence o mundo em sua perversão. De fato, na Bíblia, não há espaço para a ideia de que o mal terá um triunfo definitivo. Muito pelo contrário. E não é à toa. Deus imprime na nossa consciência esta ideia, de tal modo que nós apreciamos aquelas obras de literatura ou de cinema em que o bem vence o mal. Porque nós somos projetados por Deus para pensar assim, que o bem tem que vencer. As coisas só fazem sentido, o propósito só é alcançado se o bem triunfa sobre o mal. Isto só acontece, porém, de uma forma eterna, de uma forma definitiva e eficaz, quando vamos a Jesus. Jesus é o vencedor desse mundo, é o único. É o único. Os homens fracassam em seus caminhos, mas Jesus Cristo vence. Até quando ele está crucificado, ele está vencendo. Em quarto lugar, a vitória de Jesus é confirmada na sua ressurreição. Irmãos, a cruz vazia é o maior símbolo da nossa vitória. O maior símbolo. E isso é muito curioso. Não é? Nós pensamos nos outros símbolos de outras religiões. Vemos este paradoxo na cruz. A cruz é um lugar de tortura, é um lugar de humilhação, é um lugar de miséria para os homens, de uma forma geral. Mas a cruz vazia virou o símbolo maior da nossa vitória, da vitória da igreja. Porque Jesus esteve nela, mas já não está. Como ele também esteve no túmulo, mas já não está. Ele vence. É um lembrete de que ele venceu, de que nós também vencemos. Corrija algo no seu pensamento, se você por um acaso pensa dessa forma. Porque alguns crentes, algumas pessoas, acabam pensando que a cruz, pensam na cruz como um símbolo de derrota e na ressurreição como um símbolo de vitória. Então parece que Jesus foi derrotado quando morreu, mas ele triunfou quando ressurgiu. E não é verdade. Tudo fazia parte de um plano, irmãos. Enquanto a cruz foi a vitória invisível, vamos assim colocar aos olhos dos que acompanhavam o evento, a ressurreição é apenas a vitória endossada, concreta, demonstrada, proclamada. Por isso que nós cantamos, não é, aquele hino que diz que Cristo da sepultura saiu com triunfo e glória, ressurgiu, vencendo a morte e o seu poder, que pode a todos vida conceder. Não era possível que o Filho de Deus fosse retido pela morte. Davi nos diz isso quando escreve o seu salmo messiânico. A morte não poderia detê-lo. O apóstolo Pedro usa este mesmo texto lá em Atos dos Apóstolos. Ele não poderia ser, o seu corpo não poderia ver corrupção. O santo não poderia ver corrupção. A morte e os seus efeitos são derrotados por ele. E será o último inimigo, segundo Paulo, a ser destruído definitivamente no grande dia. Você já pensou no que isso significa? Ao longo dos anos, os homens lidam com a morte. A morte sempre traz lágrimas para nós. A morte sempre traz inconformismo para nós.
A morte sempre traz a sensação de ausência, de saudade, de abatimento para nós. É difícil demais para nós lidar com a morte. E nenhum de nós é capaz de vencê-la por nós mesmos. Mas vem a palavra de Deus e diz que Jesus venceu a morte. E aí, então, nós somos levados a pensar, opa, houve um que venceu. Milhares de homens na história da humanidade, nenhum exército inteiro consegue triunfar sobre esse inimigo tão poderoso e humilhá-lo e esmagá-lo. Mas foi exatamente isso que Jesus fez. Jesus zombou da morte. Na cruz de Cristo, a morte foi derrotada. Então o que nós temos agora, meus irmãos, é a esperança de uma ressurreição que também nos alcança. O túmulo vazio de Jesus é o nosso túmulo vazio lá adiante. Já parou para pensar nisso? Sua vida não terminará no túmulo. Suas esperanças, suas perspectivas, sua consciência não será apagada no túmulo. Sua alegria, suas ideias, seus sonhos e aquilo que Deus tem preparado para nós não se esgotará, não será destruído pela morte, porque Jesus ressuscitou. Em quinto lugar, e essa tem sido também a minha ênfase desde o início, a vitória de Cristo foi estendida à sua igreja. A vitória de Cristo é uma representação, é uma indicação clara de que nós também, ligados a Ele, somos vitoriosos. Nós estamos unidos a Cristo, irmãos. E porque estamos unidos a Cristo, nossas orações são feitas em nome dEle. Porque estamos unidos a Cristo, a nossa adoração é aceita diante de Deus. Porque estamos unidos a Cristo, nós podemos falar da união mística. Nós podemos falar que Cristo está presente na celebração da Santa Ceia. Essa é uma das grandes ou a maior maravilha que o Evangelho conta. O seguidor de Jesus é vencedor do mesmo jeito que o seu mestre é. Nós recorremos ao livro de Apocalipse e vemos que Jesus se dirige a cada uma das suas igrejas, a cada uma delas. Ao vencedor, uma promessa é feita. E esta expressão ao vencedor se repete em cada uma daquelas epístolas, daquelas cartas. Porque se há uma igreja de Cristo ali, há vencedores ali. Os irmãos da igreja de Éfeso são chamados de vencedores. Os irmãos da igreja de Pérgamo são chamados de vencedores. Os irmãos da igreja de Sardes são chamados de vencedores. Os irmãos de todos os lugares do mundo, em todas as épocas, são vencedores. Nós, que servimos a Deus, nesta igreja, somos vencedores em Cristo Jesus. Porque a vitória de Cristo é estendida. Nós lemos aqui Apocalipse 17, 14. Ele venceu. Vencerão com ele todos aqueles que estão a ele vinculados. Então, irmãos, como que os crentes de cada igreja são chamados vencedores? Porque é o que os seguidores de Cristo são. Vencedores juntamente com ele. Então, olhe para você. Pense em você, na sua vida, nas coisas que têm acontecido, que têm deixado de acontecer da sua ótica. E pense que os eventos que ocorrem na sua vida, mesmo aqueles que são desafiadores, não significa que você é um derrotado. Ou que você tenha fracassado. Na verdade, nós até fracassamos, mas no propósito maior de Deus, nós somos vitoriosos. Isso não é teologia da prosperidade, irmãos.
Porque eu não estou dizendo que o seu coração tem que se centrar nas riquezas. Isso também não é uma mensagem de autoajuda. Porque eu não estou dizendo que você deve acreditar em você mesmo. Isso é falso, é mentiroso. E nem estou dizendo para você olhar para si, para buscar respostas que estejam em você mesmo ou no seu coração. Você não consegue encontrar em você mesmo, especialmente diante de algumas questões, forças, motivação, mérito próprio. Então nós não estamos aqui proclamando uma mensagem superficial, do tipo, tenha fé em você mesmo, tenha fé na vida, né? Que tudo vai dar certo no final. Não é essa a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é: olhe para Jesus, concentre o seu coração nele. A sua vitória está ali, na cruz. A sua vitória está ali, na ressurreição de Jesus. A nossa salvação, o nosso galardão, a vida eterna, que ninguém pode nos tirar. Aliás, é justamente o contrário. Olhe para você e você estará perdido. Busque solução nos homens e você fracassará. Olhe para os seus problemas e você ficará amedrontado. Não olhe para as circunstâncias, olhe para Cristo, creia nele, viva os mandamentos de Jesus, pregue a mensagem de Jesus, aproxime-se de Jesus para que você possa dizer como Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Eu tenho experiência de fartura e de escassez. Eu sei estar humilhado e sei ser exaltado. As pessoas já me decepcionaram, as pessoas já me alegraram. De tudo, em todas as coisas, eu tenho experiência. E tudo posso naquele que me fortalece. Naquele que me fortalece, eu tudo posso. Eu não posso tudo em mim. Eu posso tudo naquele que me fortalece. A vitória dele é a minha vitória. E que vitória, irmãos? A igreja é uma comunidade de pessoas que se voltaram do pecado para Cristo, das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, dos ídolos para o Deus vivo e verdadeiro. Por isso é que nós, como dissemos, devemos pregar o Evangelho. Cada indivíduo convertido nesse mundo é um sinal do avanço e do progresso do reino de Deus. Quando alguém recebe a Cristo como seu Senhor e Salvador, Satanás sofre uma grande derrota, inclusive uma derrota de influência. Uma derrota de influência sobre determinados indivíduos. A superioridade de Cristo se impõe. Por meio de Cristo, a igreja então vive, trabalha, descansa. A vitória de Cristo garante a nossa vitória, nos dá consolo, esperança e fé. A igreja deve alegrar-se cumprindo a sua missão, sabendo que ela partilha do triunfo do seu Salvador. A vitória de Cristo é estendida, é comunicada a cada um de nós, a sua igreja. E por último, a vitória de Cristo será consumada em sua vida. A volta de Jesus, irmãos, é aguardada por nós com bastante expectativa. Será o momento áureo da história, sem dúvida nenhuma. É verdade que Cristo já reina, nós podemos declarar isso, mas também é verdade que ele voltará para impor o seu reino a todos de uma forma definitiva, inapelável. Naquele dia, no dia em que Cristo voltar, conforme nós cremos, oramos e sabemos, todo joelho se dobrará diante dele. Naquele dia que o Senhor Jesus voltar, toda língua confessará que ele é o Senhor. Acabarão as mentiras, os subterfúgios, os argumentos impróprios, os sofismas desse mundo. Naquele dia, o diabo e os incrédulos serão lançados no lago de fogo. Naquele dia, o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá no mundo nem dor, nem sofrimento, nem morte. Cristo será tudo e todos. Benditas então são as palavras finais do livro de Apocalipse, que aliás são as palavras finais também
da própria Bíblia. Ao nos aproximarmos do fim do cânon sagrado, nós temos o registro: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Maranata, vem, Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe.